falou sobre a formação do relevo, né? Sobre a formação de todas as formas do relevo, todas as formas que a paisagem ela adquire aí aos nossos olhos, né? A gente viu diferentes tipos de paisagem. A gente falou sobre que a paisagem ela sofre a interferência dos agentes internos e dos agentes externos. A gente até falou, citou, e agora a gente vai ver melhor, né, os agentes externos, tá? Ok. Aqui na página 170, a gente está falando sobre esses agentes externos, que também são chamados de intemperismo ou meteorização. Desses agentes externos, no intemperismo, o intemperismo se trata apenas da questão de como as rochas elas são formadas, tá? A gente fala sobre o intemperismo, a formação dessas rochas, formação dessas paisagens, a formação dessas altitudes, tá? Então a gente tem os 3 tipos de intemperismo, tá? Intemperismo físico-mecânico, intemperismo químico e o intemperismo biológico. O intemperismo físico ele vai predominar em áreas secas, tá? Em ambientes secos. Nesses ambientes secos, de pouca presença de água, as rochas elas sofrem um processo chamado de dilatação, tá? Então elas sofrem esse processo de dilatação. Principalmente aí à noite, com a diminuição da temperatura, elas sofrem uma contração. Então, esse processo de intemperismo físico-mecânico, ele vai formar as rochas, ele vai quebrar essas rochas, vai dilatar essas rochas através desse processo, tá? Ele vai, em ambientes frios, também ocorre intemperismo mecânico, em virtude do congelamento da água acumulada dentro da rachadura existente nas rochas. Então, em ambientes, esse intemperismo físico, ele atua em ambientes secos, em quentes e em ambientes frios também, tá? Aqui na página 171 está mostrando como é que ele atua, como é que o intemperismo físico atua. Está mostrando a imagem, ó, a água líquida é congelada e há fragmentação da rocha, a rocha se quebra. O intemperismo físico, ele já é mais comum em ambientes quentes e úmidos, tá? Está ligado principalmente à água da chuva, de rios e lagos e oceanos, acarreta decomposição, alteração de minerais ou de rochas, transformando em minúsculos fragmentos, comprometendo sua composição química. Então já é mais comum em ambientes químicos e úmidos. Esses processos são, como eu já falei, são como as rochas, elas são fragmentadas, como é que as rochas elas são transformadas. A gente vai numa viagem, a gente vai numa praia, a gente vê as falésias, né? Quem nunca foi ao Ceará já viu as falésias. As falésias, elas são aquelas rochas esculpidas, né? Como se tivesse sido um tigre, né? Que tivesse ali, ó, com as suas unhas arranhadas e feito aqueles paredões de terra, paredões de areia com as suas entranhas, né? Com as suas diferentes aberturas. Quem já foi a uma falésia sabe do que eu estou falando. Então, esse processo de desenho das rochas, processo de fragmentação das rochas são explicados através desse intemperismo, que é como essas rochas elas são desenhadas, como elas são formadas, tá? Como elas são fragmentadas, né? Cortadas. E tem o intemperismo biológico. O intemperismo biológico, você já sabe, quando a gente fala em bio, a gente fala na vida animal, na nossa vida. Então, o homem, né, com o seu antropoceno, a ação do homem, antropoceno, o antropismo, né, a ação do homem na natureza. Então, as ações antrópicas do homem ajudam nesse intemperismo biológico.
e dos animais também, tá? Quando o animalzinho ele vai lá, vai cavar o chão, vai ajudar a água das chuvas a formar o solo, a formar as rochas, né? Quando o homem ele vai lá interferir, vai tirar as rochas, vai ajudar também na interferência dessas rochas, na dilatação dessas rochas. Aqui na página 172 e 173, conta o mito da ação dos ventos, tá? Por que que a gente chama ação dos ventos de ação eólica? É, tudo se trata de mitologia grega. Lá na mitologia grega, o deus dos ventos se chamava Eolo, tá? Então daí a morava na ilha de Eólia também. Então daí vi esse nome, essa nomenclatura de ação dos ventos, também se chama de eólica, tá? Graças aí a essa mitologia. Aqui a mitologia bem interessantezinha, ó. Você pode ler aí na sua casa, vai contar a história aí da mitologia do vento, é muito interessante. Então os ventos eles moldam o relevo, né? Nesse intemperismo físico, tá? Eles moldam o relevo, criam aí, como eu estou falando, criam as falésias, criam aí os arenitos, criam aí as dunas, criam os lençóis, tá? Então, os ventos eles usam dois processos, o processo de deflação e o processo de corrosão. Essa deflação é o processo que forma as dunas, o processo que forma os lençóis. É quando ele carrega os pedaços de rochas, os pedaços de areia, né, de um lugar para o outro. Forma os desertos, forma os oásis. Oásis é uma paisagem paradisíaca em meio a um deserto, né? Tem água, tem palmeiras, tem sombra. Então, esse processo de deflação ele vai formar essas dunas, vai formar esses paraísos, vai formar esses lençóis, esses oásis. O processo de corrosão ele vai formar os arenitos, ele vai formar essas falésias, vai formar esses, como é que posso dizer, corrosão, né? Vai corroer essas formações rochosas, vai transformá-las, vai desenhá-las, né? Lá desde a pedra furada, né? Como é que acontece aquela pedra furada? Através da corrosão, os ventos vão corroendo ao longo do tempo, formando aqueles buracos nas pedras, tá? Então, chamado processo de corrosão. Aqui na página 175 fala também sobre que o mar ele ajuda nesse processo, né? Nesse processo de transformação. As falésias também são transformadas através das ondas do mar. O mar vai lá, bate na rocha e ao longo dos tempos vai cavando, como se fosse, né, um tigre tivesse cavado ali, formando essas falésias, essas várias aberturas entre as rochas. Então o mar vai escavando, vai formando esses paredões, tá? Esse processo de erosão é chamado de abrasão, processo que o mar vai lá e esculpe lentamente essas formações rochosas, tá? Já as regiões litorâneas de modesta altitude, a ação erosiva cria entalhamentos ao longo da costa da ilha, dando surgimento a golfos, baías, enseadas, que são recortes no litoral em forma de U. Então, quando você vê lá na atividade, vai te perguntar e vai te mostrar um exemplo lá. Quando você vê a forma de um U, é um golfo, uma baía ou enseada. Tá? Então, a forma de ligação que tem o formato de um U. Após a ação destrutiva das ondas, acontecem outras formações. Surgem as costas de acumulação, das quais destacamos praias, tômbolos e restingas. Preste atenção que na atividade vai te perguntar lá quais são as praias, quais são os tômbolos e as restingas. As praias são formas de relevo baixas construídas pelo acúmulo de sedimentos. Quem já foi a uma praia sabe, né?
que é o nível do mar ali, ó, é bem baixinho, né? Nível zero. Já os túmulos são formas litorâneas construídas pela acumulação de sedimentos em forma de cordão que ligam uma ilha ao continente. Ó, cordãozinho bem estreito, uma formação bem estreita e uma ilha. Então, uma ilhazinha, ó, vai lá o cordão, liga a praia e lá no mar uma ilhazinha, uma formaçãozinha isolada. A ilha é uma rocha isolada das outras. Então tá lá, ó. Ela não tá tão isolada porque ela tem um cordão ligando a praia até lá a ilhazinha. Então não está isolada, totalmente isolada, tá? Já os túmulos são formas litorâneas construídas pela acumulação de sedimentos em forma de cordão já falei os túmulos. As restingas são feições litorâneas construídas por uma linha de sedimentos formando um cordão paralelo ao litoral. Esse cordão arenoso é depositado pela ação de correntes marinhas e começa a ser formado na área terminal de uma saliência litorânea como um cabo. Em alguns casos, as restingas podem fechar baías e enseadas, formando lagos costeiros. São pequenas formações, é por isso que o nome chama-se restingas, como se fossem restos. São pequenas formações de ilhazinhas, pequenas ilhazinhas. É como se fosse um pinga-pinga ali de ilhas. Ó. Você vai ver na atividade, você vai conseguir diferenciar. Tá? As transformações das geleiras. As geleiras também sofrem essas transformações, sofrem esses desenhos dos ventos e dos mares. Esses desenhos, as geleiras, elas podem ser inlândices ou costeiras, quando elas estiverem próximas ao oceano. Elas podem ser geleiras de montanhas, alpinas ou de vales, quando elas estiverem nos Alpes. Os Alpes são as maiores inclinações, maiores altitudes, próximos às áreas geladas, lá na Europa, principalmente, né? Principalmente os mais famosos Alpes suíços. Então, eles têm geleiras também, tem essas formações de geleiras também, nos vales ou nas montanhas, tá? A erosão provocada pelo gelo chama-se glacial. Então, quando você vê glacial ou glaciação, a erosão provocada no gelo, tá? Erosão, todo mundo sabe que é a formação de buracos, de rachaduras no solo. Quando é no solo normal, quando é no gelo é glacial. Quando é no solo, normalmente, a erosão ela se dá de dois nomes, duas formas. Ela pode ser chamada de vossoroca, quando o buraco ele é bem grande, bem largo, e ravina, quando é uma fissura bem estreita, um buraco bem estreito. Tá? Então a erosão ela pode ser chamada no solo. Ela pode ser chamada de vossoroca, quando ela é muito larga, muito grande, e de ravina, quando ela é muito estreita, muito pequena. Tá? Então, ó, as geleiras elas podem construir os fiordes, que são os vales estreitos e profundos invadidos pelo mar, que desde tempos imemoriais é utilizado por diferentes sociedades, principalmente na Noruega, na Suécia, no Canadá, são muito famosos. Tá? Já as geleiras de montanhas, pelo acúmulo de neve, elas podem provocar vales profundos e arredondados vales chamados de circo glacial. A neve, ao congelar, aumenta seu volume, criando uma língua de gelo, chamada língua glacial, que se projeta no sentido da descida da montanha. Essa língua, ao deslocar-se lentamente ano após ano, acarreta erosão, transporte e acumulação de detritos. Essas formações são chamadas morainas. Morainas quando lá as montanhas de gelo estão lá sendo desgastadas, estão lá derretendo o gelo como se fosse em formato de descida, como se fosse em formato dessa língua de gelo, tá? Então essas são as morainas. Ok, olha aqui, então tá aqui na atividade, ó, página 179.
até a página 179 até a 184 tem atividade aí para vocês. Então, como tá aqui, ó, tá perguntando os tipos de informações, se você prestou atenção na aula, você vai saber. O cabo, pessoal, o cabo ele não tem, não é uma ilha porque ele não tem a separação da rocha. Mas o cabo ele é mais largo, ele é bem mais grosso do que o tômbolo. O tômbolo é estreito, é o cordãozinho de ligação e a ilhazinha. E o cabo ele já é mais, lembra um braço, ele já é mais grosso, tá? Não tem, ele não se desliga da rocha, não se desliga aqui da praia. É uma formação como se fosse um braço, tá? Então aí vocês vão saber diferenciar direitinho, tá? O que é praia. Sim. Bahia. A Bahia, ela é a formato de U, né? Formato arredondado, lá, ó. O formato lembra um U. Aqui vocês vão saber. Falésia, lembra lá como se fosse, ó, um gato arranhando lá. A praia, vocês já sabem o que é. De todo mundo já foi numa praia, né? A formação arenosa, só que acompanha o nível do mar, é bem planazinha. Ok. Bem, o que mais? Vamos saber tirar de letra. Então fica aí para vocês essa atividade. Um bom dia.